1, 2, 3, come on! E como que as coisas são, né? Jesus Cristo ele é recepcionado como Messias, como ungido, como Cristo, como o Rei, aquele que vem em nome do Senhor, e em menos de uma semana tudo muda por causa do interesse muitas vezes financeiro, por causa das instituições que estavam em crise, que sabiam que se o ministério de Cristo prosperasse mais, eles iriam perder o poder que tinham, a influência que tinham de oprimir, e muitas vezes do lucro e do poder mesmo. Então temos que ter também como instituição hoje muito cuidado com essa situação. A expulsão dos cambistas do templo, em vez de ser entendida como uma lição sobre a vontade de Deus quanto à pureza e santidade, talvez tenha reforçado a expectativa de uma revolução liderada por ele. O episódio certamente provocou a ira dos poderosos, mas também pode ter decepcionado quem o vira como o início da revolução. Para alguns estudiosos, foi aí que o ministério de Jesus perdeu a sua popularidade. Ele não levou adiante um plano de tomada do Palácio Herodiano, nem assumiu qualquer postura de guerra. Ao contrário, o episódio parece ter contribuído para o plano de dar cabo à sua vida. De certa forma, a prisão e morte de Jesus acabaram com o movimento. A maioria dos que andavam com ele fugiu e se escondeu, passando a reunir-se a portas trancadas. Alguns voltaram para as suas cidades, como os dois seus discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24, versículo 13. O movimento com a morte de seu líder estava acabado. Foi a ressurreição que fez com que seus seguidores entendessem que toda a polêmica de Jesus com os seus opressores era, no fundo, causada pela defesa de princípios. Um desses é que a vida humana está acima das instituições. Ou seja, pelos estudiosos, o ministério de Cristo havia perdido essa popularidade porque ele não se encaixava nem no interesse, que era o interesse dos religiosos, nem no interesse dos políticos e muitas vezes também do povo que queria alguém que pegasse em arma, que tomasse o poder, a força. Temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes isso acontece dentro da igreja da gente. O grupinho A, o grupinho B, o grupinho C. Paulo, certa vez, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala dos grupos, e que não há problema de ter grupo não. Não há problema, porque até salutar que as pessoas se tornam mais íntimas de cada grupo, conhecem um ou outro. O problema é a panela. Quando se fecha em si, quando tem um interesse, luta com aquele interesse em detrimento de outros grupos. E isso muitas vezes acontece dentro da igreja, isso traz desunião, e quando há desunião sobre a igreja ela perde força, e quando ela perde força, ela perde a batalha. Até o diabo sabe que um reino dividido, ele não subsiste, ele não vai para frente. Então temos que ter cuidado para que não haja esse tipo de crise em nossa igreja, em nossa instituição. Devemos estar fortes e coesos. E aquelas coisas que as quais a gente não concorda, não venhamos a nos separar, a dividir, mas que possamos lutar para e pelo um bem comum, tanto da igreja como da nossa comunidade. A questão do sábado. Dentre os questionamentos de Jesus, o que mais provocou a ira dos fariseus talvez tenha sido a questão do sábado. Isso porque o preceito de guardar o dia sem fazer qualquer obra foi interpretado de maneira conveniente aos objetivos dos fariseus e seus seguidores. Ou seja, quando era alguém que não interessava, eles jogavam pedra. Quando era de seu interesse, estava tudo bem. Tanto que Jesus Cristo fala assim: vocês não trabalham no sábado, mas não há perdão por trabalho de vocês no sábado. Olha o que aconteceu com Davi quando teve fome. Entrou lá, pegou os pães da proposição, eram 12 pães que tinham por simbologia o pacto firmado com as 12 tribos de Israel. Ele não comeu e ele foi condenado por isso. Então, Cristo também coloca nessa situação, para a lei há uma exceção, né? Na realidade, a gente até como advogado muitas vezes falamos assim, que toda lei ela encontra a exceção, e o homem não foi feito para o sábado,
mas o sábado foi feito para o homem. Os dias e tudo que está à nossa volta foi feito para o homem, não o contrário. Então o sábado ele não é muito mais importante do que o homem, mas o homem é mais importante do que o sábado. Deus, o ápice da criação não está no sábado, mas o ápice da criação está no homem, que tem a imagem e semelhança de Deus. Está no homem, a qual Jesus Cristo veio aqui para morrer, né? Não pelo sábado, mas morrer pelo homem, por todo aquele que acredita que ele é filho de Deus, e que Deus ressuscitou dos mortos, que se arrepende dos seus pecados e que o aceita como único Senhor Salvador e passa a viver com novidade de vida. O que nos diz a Bíblia? Podemos destacar 3 narrativas que mostram Jesus quebrando o preceito sábado e com isso provocando polêmica com os fariseus. Está lá em Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que foi o que nós lemos agora, Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6 e Lucas capítulo 13, do 10 ao 16. Eu já fiz a leitura de Mateus, vamos fazer agora a leitura de Marcos 3, do 1 ao 6. De novo Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de que o curassem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali com os herodianos. Logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Essa passagem também está em Mateus, na sequência, capítulo 12, do 9 até o 14. Lucas, capítulo 13, do 10 ao 16. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venho nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em um dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Então veja que as instituições, eles criticaram Jesus Cristo.